A morte é a única certeza que o ser humano possui. Apesar do avanço da ciência e da medicina, apesar do aumento da perspectiva de vida das pessoas, é inevitável pensar na morte. Ela chega para todos, de uma forma ou de outra. Mas e se a morte resolvesse fazer uma greve e parasse de matar? E se de repente, durante um ano inteiro, ninguém morresse? Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e o livro que eu apresento para você hoje brinca com essa possibilidade da morte entrando em greve. Apresento para você hoje o romance As Intermitências da Morte, do escritor português José Saramago. José de Souza Saramago é indiscutivelmente um dos meus autores favoritos. Seus livros geralmente brincam com o absurdo. Acontece assim no livro Caim, o Evangelho segundo Jesus Cristo, o Homem Duplicado, que tem vídeo aqui no canal, Todos os Nomes, Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez. Ele nasceu na vila de Azinhaga. Seus pais eram agricultores. O apelido Saramago tem relação com uma flor muito comum na região da Golega. Desde muito cedo, ele se interessou pelos estudos, pela literatura, pela cultura em geral. Porém, as dificuldades financeiras o impediram de cursar uma universidade. Ele se formou numa escola técnica e seu primeiro emprego foi como serralheiro mecânico. Mas ele também trabalhou no jornalismo e foi funcionário público. José Saramago foi o primeiro escritor de língua portuguesa a ser premiado com o Nobel de Literatura. As Intermitências da Morte já começa com uma frase: e naquele dia ninguém morreu. Sim, naquele dia, naquele país, ninguém morreu. Nos hospitais e nos asilos, ninguém morreu. A rainha moribunda continuava moribunda. Seus asseclas continuavam ali, de guarda, esperando que ela morresse para que o seu filho, seus descendentes assumissem o trono. A história vai se passar num tempo e num lugar indeterminado. A gente não sabe o nome daquele país, muito menos a época, o ano em que a história acontece. O que a gente sabe é que naquele 1º de janeiro ninguém morreu e que a morte durante um ano vai ficar de greve. E essa situação, em princípio, é vista com muita alegria pelas pessoas. Um dia ninguém morre, outro dia ninguém morre, uma semana ninguém morre. De repente as pessoas começam a acreditar que elas são imortais. Porém, aquilo que parece ser muito bom, a imortalidade, ela vai gerando problemas. Porque apesar das pessoas não morrerem, elas continuam adoecendo, elas continuam se ferindo nos acidentes, elas continuam indo para os hospitais. E aquelas outras que se encontravam doentes, nas últimas, elas não são curadas,
continuam doentes, continuam nas últimas, inclusive a rainha daquele país. E quais problemas começam a surgir? O primeiro deles é a superlotação dos hospitais. Os enfermos não são curados, permanecem nos hospitais e vão surgindo outros, e mais outros, e mais outros. Depois, as seguradoras começam a entrar em colapso, porque ninguém quer fazer seguro e quem fez está querendo cancelar. Afinal de contas, ninguém mais morre, para que ter seguro? As funerárias. Ora, ninguém morre, ninguém mais é sepultado. As funerárias começam a entrar em colapso. Os asilos. As pessoas nos asilos começam a se preocupar. Porque ninguém morre, mas todo mundo continua envelhecendo. Quem é que vai cuidar dos outros nos asilos? A igreja entra em crise, porque sem a morte não há ressurreição, e a base da religião é a ressurreição. Os filósofos ficam em paranoia. Uma das grandes questões é o destino, né? A razão da morte, e agora não tem morte. Os filósofos entram em crise. A monarquia entra em crise. A rainha não morre, a rainha está viva, mas a rainha está moribunda. Como que vai ser a sucessão? Então, começam a surgir problemas com esta imortalidade. Em um vilarejo, na divisa desse país com outro país, uma família vive um dilema. O avô, a pessoa mais idosa da família, também está muito doente, está nas últimas. E um filhinho tem um problema de saúde que também está nas últimas. E a família não tem mais condições de ficar cuidando desses dois enfermos. Até que eles descobrem que no país vizinho a morte não está em greve. O próprio senhor idoso sugere para a família colocá-los, o senhor idoso e a criança, numa carroça, atravessar a fronteira e sepultá-los no outro país, assim que eles morressem. A família vai ficar num dilema até tomar a decisão de realmente fazer isso e fazer isso às escondidas, porque as pessoas não vão compreender, já que eles mesmos não compreendem. Existe o dilema entre matar e dar a morte, que nesse caso a gente chama de eutanásia. Mas a família decide levá-los para o outro país, numa madrugada, sem que os vizinhos vejam. É uma passagem muito bonita, quando eles esperam os dois morrerem e o avô e o neto são sepultados juntos, o avô abraçando o neto. Só que as pessoas acabam vendo, começam a perceber que o velho não está mais lá, que o menino não está mais lá, e ficam começando a investigar. Até que outras pessoas descobrem que no país vizinho a morte não está em greve. E começam a fazer a mesma coisa, a levar seus moribundos para o outro país. Aí entra a máfia, mas a máfia com PH, porque essa máfia já vai conversar com o governo, para que o governo os ajude a fazer essa travessia de um país para o outro, levando os moribundos. Muito que bem.
Passado bastante tempo, o leitor vai conhecer a morte, porque neste livro a morte é um personagem. E a morte vai enviar uma carta para uma emissora de TV. Os envelopes, a correspondência da morte é um envelope lilás. E eles já começam a criticar porque a morte assina com M minúsculo. Mas ela explica que ela não é a morte com M maiúsculo, porque a morte com M maiúsculo é aquela que mata pelas tragédias, que mata muita gente ao mesmo tempo, que mata nas guerras, que mata nas epidemias. Ela é só a morte ali daquele país. Ela comunica que a partir daquele instante ela vai avisar as pessoas. Ela vai voltar a matar, mas com um detalhe. Ela vai enviar uma carta para suas vítimas, dizendo que elas têm 7 dias. São seus 7 últimos dias. Então, as pessoas começam a se apavorar ao ver o carteiro, ao abrir a caixa do correio e encontrar aquele envelope lilás, dizendo que você tem 7 dias de vida apenas. Vira também uma revolução naquele país. Mas uma coisa extraordinária vai acontecer. Uma correspondência sempre volta para a morte. O destinatário, ela confere nos seus fichários o endereço está correto. Ela escreve a carta, envia a carta, mas a carta volta. E é muito interessante a forma como José Saramago coloca todo esse processo da morte, de ter uma casa, ter roupa, o diálogo que ela faz com a foice, o diálogo que ela tem com ela mesma, os momentos que ela consulta os fichários. E ela fica encucada. Por que que essa pessoa devolve a carta? Aí a morte vai conhecer essa vítima, que é um homem, é um músico, e ela vai tentar entender por que que essa carta sempre volta. Todas as outras vão, chegam no seu destino, e a desse personagem, ela volta para a morte. É claro que eu não vou te contar o que vai acontecer, mas o que eu posso te falar é o seguinte: José Saramago humaniza a morte, o que é muito interessante e para mim foi inédito. O que eu posso te adiantar que José Saramago, com bom humor, humaniza a morte e dialoga com o leitor sobre o papel que a morte tem na engrenagem da nossa sociedade, que ela põe muita coisa em movimento. Ele elenca algumas, mas você em casa pode pensar em muitas outras engrenagens que a morte movimenta em nossa sociedade. Ele aponta as funerárias, seguradoras, asilos, hospitais, a igreja, o governo. Ela vai movimentar até a máfia. Ele, nessa obra, ele vai denunciar a corrupção do poder público, ele vai refletir o que é matar e o que é dar a morte, o peso da eutanásia. E é muito interessante porque esse livro foi publicado em 2005 e José Saramago vai morrer em 2010. Nesse período, ele já está fazendo as suas reflexões sobre a finitude da vida. José Saramago, ele morre vítima de leucemia. Portanto, ele também está dialogando com a morte. Se você pretende
começar a conhecer as obras de José Saramago, este livro é um excelente começo. Não se assuste com a forma do José Saramago escrever. Ele praticamente não põe parágrafos, os livros dele quase não tem vírgula, mas a gente se habitua com o jeito dele de escrever. Eu te espero semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!